Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu Eustáquio Trapatunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje o tema que muita gente já falou, mas eu ainda não estou satisfeito, vamos dizer assim, e por isso eu trago mais um convidado para a gente tentar entender ou visualizar ou projetar o homem do futuro, a humanidade do amanhã. Eu sei lá, eu tenho visto hoje com maus olhos, assim, vamos dizer, um futuro. Mas vamos ver quem é nosso querido amigo e irmão Barend Borham, tem a nos dizer aqui. Cadê ele? Está na Holanda, deixa eu trazer para ele. Disse que está frio para caramba antes da gente abrir o programa aqui. É, o hemisfério norte, né? Fazer o quê? E aí, como é que você está? Aqui, lá fora está frio, mas aqui está quente. Eu imagino, né? E aqui no Brasil nós estamos com um calorão danado aí. Então, Barend, ó, a gente já vem falando muito, já se escreveram muitos livros, já se falou muito. A gente fica olhando aí os livros de história, os verdadeiros, né? Tem muita invenção, a gente sabe disso, né? Mas vamos me dar um feedback assim da humanidade quando ela começou verdadeiramente a desenvolver-se como humanidade, se é que nós estamos desenvolvidos como humanidade. E eu chego a duvidar muitas vezes, né? Porque nós somos hostis, nós somos bélicos, nós somos maus. Eu estou generalizando, claro, né? Então, eu acho que evolução é uma coisa que tem que ser boa gradativamente, tem que subir. Você melhora a sua casa, você reforma, você amplia, você coloca coisas novas. Então, a sua casa está melhorando. Ela não deteriora dessa forma. E o ser humano me parece que é uma coisa diferente. Como é que você vê esse aspecto, Barend? Olha, tem duas coisas. O ser humano, como ele se manifesta hoje em dia, no presente, e realmente isso não é uma coisa muito boa, não, né? Com tanta desigualdade, guerra, violência, ganância, etc. Mas também tem o homem de futuro, não de futuro de amanhã, mas mais no longo prazo, que com o conhecimento da teosofia, eu estou mais otimista. Quer dizer, eu tenho certeza que um dia o homem vai ser realmente aquele ser que ele pretende de ser, mas agora ainda não é. Mas isso é evolução, como você já falou, né? Quer dizer, se você pergunta qual é o futuro da humanidade, você tem, na minha opinião, duas respostas, do curto prazo e do longo prazo. Agora, do curto prazo, no fundo, se você olha para o passado e para como o homem hoje em dia comporta, pensa, a mentalidade de hoje em dia, tem muita coisa que não dá para ser otimista, né? Porque você sabe a lei do karma, né? O que você semeia, você colhe. Então, olha só os atos, os pensamentos da humanidade de hoje em dia, aí você sabe que vai ter muitos problemas, muitos conflitos ainda, né? Isto que é uma coisa que simplesmente olhando para o passado e o presente do homem, você sabe que há muito por vir ainda. Entendeu? Eu acho legal estar pensando nisso, porque os gregos têm um mito que é, no fundo, que é mito, como eles explicam a lei do karma, eles dizem que tem três divinidades, chamava-se de três morai, não sei que você já ficou sabendo daquele mito, que é muito interessante e muito esclarecedor. Eles falam que tem três irmãs, três divinidades, Lachesis, chamado de distribuidor,
que perseguiu o passado, que significa que tudo que o homem pensou, como ele agiu, desejou, tudo que ele fez no passado, a própria palavra lachese significa acontecer. Interessante. Agora, a segunda divindade, a segunda morai, chama-se Cloto, os gregos chamavam de Cloto. Cloto é derivado de uma palavra grega, significa fiar. Ela simboliza o homem como ele é agora, quer dizer, o presente, o homem no presente, tecendo o tear do seu destino. Isso implica destino futuro, né? Que um ser humano individual, mas também a humanidade em geral, está tecendo para si mesmo. Ele tece a teia do seu destino futuro. Aí, terceira morai, terceira deusa, Atropos, que significa o que não pode ser evitado, é futuro. Então, o destino do ser humano, ou da humanidade em geral, é derivado da fiação presente, que a gente está fazendo agora. Esse fiar do presente ocorre de acordo com as linhas traçadas do passado, as linhas traçadas de pensamento, de ação, tudo que já foi feito, já foi pensado. Então, o homem é o que é por causa do passado, e, de acordo com o passado, ele gira na roda giratória do destino até seu destino futuro. Aquele que nunca pode ser deixado do lado. Sim. Então, essas três divindades, claro, um mito, é uma imagem, mas explica muito bem que o futuro, no fundo, não está esperando, mas o futuro vem atrás de nós, né? Quer dizer, o que nós estamos fazendo agora, o que nós fizemos, aí se você se realiza isto, você sabe o que é o futuro. Para dar um exemplo, houve um conflito entre os palestinos e Israel. Se eles, no mundo todo, no fundo, porque todo mundo está tomando partido, né? Se eles não resolvem os problemas de outra maneira, né? Só com armas, só com violência, com guerra, só com ódio, então vocês já sabem que no futuro vai ter guerra de novo. Com certeza. Só no momento que alguém diz, chega, agora nós vamos tentar resolver o conflito intelectualmente, nem com espiritualidade, que seria melhor ainda, mas só o que você quer, nós podemos dividir a terra, aí já tem um futuro melhor. Então, o futuro depende tudo também do nosso livre-arbítrio, como a gente reage nas coisas que acontecem no mundo, sabendo que é nosso passado que resultou na vida que a gente tem agora, mas como é a nossa reação? Como a gente está tecendo agora o fio do futuro? Qual mentalidade nós temos? Entendeu? Então, no curto prazo, se você não muda de mentalidade, se o mundo, a humanidade não muda de mentalidade, é não tudo preto, claro que não tem, claro também tem gente que tentem resolver de outra maneira. No fundo, elas já têm aquela mentalidade do futuro, que através do amor e compaixão e conversa, tenta resolver as coisas, já tem outra mentalidade. Mas se você realmente tenta analisar a mentalidade de hoje, do passado, então você sabe que daqui 30, 40 anos, daqui 100 anos, 200 anos, não vai mudar muita coisa. Eu também acho que não. Também acho que... Agora, o longo prazo, quer dizer, isto parece que é mais difícil para nós, mas se você olha
no longo prazo, você faz um estudo do ser humano, quer dizer, da consciência do ser humano, sabe quais possibilidades, quais características não descobertas ainda se escondem na consciência do ser humano. Você também sabe que podemos reagir de uma forma diferente às consequências inevitáveis, do nosso passado, porque pode negar nosso passado, não. Mas então você entende que o futuro será muito, muito, muito mais nobre do que o passado e do presente. Mas isso depende de nós. Aí a gente está falando, como se chama na teosofia, evolução progressiva. Evolução é uma palavra que, por causa do darwinismo, às vezes é interpretada de uma maneira que a teosofia não interpreta, porque darwinismo não é evolução, darwinismo é transformismo. As mudanças ocorrem, segundo o darwinismo, nos corpos exteriores, os corpos mudam aí, diz Darwin, a consciência, a mente muda. Mas a teosofia diz, a definição da evolução da teosofia é que desenvolvimento, desenrolamento, quer dizer, é como se fosse desembrulhar um presente. Tem muita, muita, muita coisa latente em nossa consciência. E nós temos que despertar aquelas características que em sânscrito chama-se buddhi, mais idealismo, espiritualidade, espírito de Cristo, né? Essa está tudo entre nós. A gente às vezes diz que o homem é um Buda que está dormindo, um Cristo que está dormindo. Nós temos que despertar essas qualidades. Ô, Barret, antes de você prosseguir, perfeito. Agora, por que o passado tem tanta influência no presente? E o nosso presente, como você disse, é fruto do nosso passado. Se a gente está vendo esse presente aqui difícil, onde você se fundamenta, onde que a ciência se fundamenta, onde as filosofias, onde a teosofia se fundamenta, para acreditar que no mundo tecnológico hoje, quando a gente conversa cada vez menos, é só através de máquinas, smartphones, comunicação virtual, qual é o instrumento que você está falando aí, vamos dizer, que pode nos garantir que o futuro possa ser melhor do que o passado e o presente? Você sabe que estava escrito em cima do templo em Delfo, homem conhece a ti mesmo. Isso. Mas o homem é muito, muito, muito mais do que ele se manifesta agora. É por isso, se você estuda a consciência do homem, você vai descobrir que ele tem muito, muito mais do que ele manifesta agora. É na teosofia, mas nas outras religiões, nas outras filosofias também, você pode dividir o homem em vários aspectos, né? No cristianismo fala de espírito, alma e corpo, mas no fundo essa alma pode dividir em vários aspectos também. Então, o que nós evoluímos até agora, que desenvolvemos até agora, são os aspectos inferiores. Não que são maus, não que são aspectos ruins, mas eles não têm aquela nobreza, não têm aquela percepção ampla de que os aspectos mais espirituais. Você pode dividir o homem em uma personalidade, persona, vem de uma palavra latina, significa máscara, né? Quer dizer, eu sou Barent, você é grego, mas atrás de você, atrás de mim, atrás de João e de Maria, tem a individualidade, a mônada, que é muito mais importante. É a mônada, o eco reencarnante, tem vários nomes. Cada nascimento, ela
constrói a personalidade, que parece muito com a personalidade da outra vida, claro, porque causa e consequência, mas não é o homem verdadeiro. O homem verdadeiro é aquele que está atrás, a personalidade, é o papel que a gente desempenha, mas o ator somos realmente isto que está lá atrás. Então, se você realmente começa a descobrir as forças, as capacidades dentro de você, aí você vai perceber que realmente são muito latentes ainda em você, mas na maioria das pessoas, mas pode desenvolver. Aí você vai compreender, como Hamlet em Shakespeare também diz, que o homem, no fundo, é um ser muito nobre. É um ser nobre. Até o Ana Frank, aquela menina judaica aqui na Segunda Guerra Mundial, né? Aquela vida difícil que ela tinha, escrevendo na diária dela, apesar de tudo, eu acredito na bondade do homem. Quer dizer, no fundo, nós somos seres altruístas, nós somos seres que têm uma consciência, nós podemos perceber a interconectividade de tudo, a unidade de tudo, mas nós somos cegos, não, porque nós somos muito focados nas coisas materiais. Isso. E creio que isso também é o grande evolução do ser humano, que é uma história muito complexa, mas se você compara com um ser humano numa vida só, então o neném nasce, não tem autoconsciência, né? Primeiros meses, né? Fica só sujando suas fraldas, né? Por assim dizer. Isso. Mas aí começa a pensar devagarzinho. Em certo momento, ele diz, eu, em vez de Maria, o João. Você já reparou isso? Crianças de 1, 2 anos nunca falam eu. Depara. Eles falam, João quer isso, Maria quer isso. Mas depois, em certo momento, depende da pessoa, né? Mas 3, 4 anos, eles começam a falar eu. Quer dizer, é o momento da autoconsciência. Então, eles crescem, puberdade, né? Puberdade é fase de rebelião. Eles estão focando nas coisas materiais. Aí, mais tarde, ainda, a partir de, vamos supor, 28, 29 anos, o intelecto é a fase da evolução da humanidade, é mais ou menos a fase logo depois da puberdade. Nós estamos naquela fase que começo da intelectualidade, ainda na espiritualidade. Então, fase de, vamos supor, 28, 29 anos. E aquela outra fase na teosofia da puberdade, sem dúvida já ouvi falar de Atlântida, né? Então, aquela Atlântida, a fase de desejo, a cultura era muito mais focada na matéria ainda, a fase de violência, a guerra. Então, essa fase ainda está, o karma daquela Atlântida ainda está conosco, por isso que tem muito guerra ainda. Mas nós, no fundo, agora estamos na fase de intelecto. A humanidade em geral, claro, que tem gente em frente, tem gente atrás, mas a maioria. Então, nós teríamos que resolver nossos conflitos com o intelecto. Nós, em certo ponto, estamos atrasados. Com certeza. Estamos atrasados. Agora, você acabou de dizer, você acha que toda, vamos dizer, a humanidade, todas as pessoas que vieram para esse planeta aqui, ao longo dos anos, dos éons, tudo isso aqui, eles participaram dos mesmos eventos, por exemplo? Você está falando de Atlântida. Todos nós passamos pela Atlântida? Todos nós fizemos parte da Atlântida? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Estivemos na Lemúria também, fomos lemurianos, você, estou falando aqui como individualidades, né? Passamos por todo esse processo juntos? Olha,
Na teosofia se diz que aquela evolução progressiva tem tudo a ver com aqueles grandes ciclos que Helena Blavatsky chama de rondas, raças raízes, né? Sim. E são ciclos enormes. E você começa com o neném, né? No primeiro ciclo, na primeira raças raízes, você pode comparar com a fase de neném, ou mesmo antes de ser neném. E relativamente pouco tempo atrás, relativamente, né? O pensamento começou a se manifestar. Essa que é a parte que se lê na Bíblia do serpente e da fruta que Adão e Eva, você conhece a história. Então, repara bem, no momento que eles comem da fruta, da árvore do bem e do mal, eles perdem o paraíso. Mas está escrito bem claro na Bíblia, eles podem se tornar um Deus. Então, aquela evolução, você tem que passar por aquela fase que o espírito se envolve na matéria, influção do espírito, evolução da matéria. Você tem que passar por aquela fase que você constrói veículos para experimentar, para depois voltar para o paraíso, mas agora autoconscientemente. Você estava na paraíso inconscientemente, como o neném fica também, né? Ele não está num paraíso, em certo sentido, né? Sim. A momento que ele começa a pensar, aí tem bem e tem mal. O pai, o mãe vai dizer, você tem que arrumar seu quarto, você pode ser levado, o bonzinho. Um nenê de 1 ano, ou de 5 meses, não pode ser levado, não. Isso, claro. Então, essa fase, nós passamos tudo. E nós passamos a fase de puberdade, né? Atlântida, aquela fase que rebelde, você não escuta mais o que os professores dizem. Não esquece que no começo da evolução humana, a gente foi instruído pelos deuses, pelos, a gente chama de Manasaputras, filhos da mente, seres que são bem em frente de nós, que ensinarem como tem que viver, mas que nem um rapaz ou uma menina de 14, 13, 14 anos diz, eu não vou obedecer a meus pais, não. Esses professores não sabem nada, eu vou... assim mesmo. Então, a gente passou por essa fase também, a fase de Atlântida. Aí depois nós crescemos mais. Agora nós estamos em fase de intelectualidade. Mas todos nós passamos por essa fase. Aquela evolução pode comparar com uma escola de vida com várias classes. Tem que várias aulas. Você não pode deixar a classe e dizer, não, essa classe eu não quero, não. Então, você passa por todas as fases. A fase que é mais difícil. Agora nós estamos subindo. O ponto mais baixo era a Atlântida. O desejo mais forte ainda, mais forte. Você lê isso também nos mitos, né? Por exemplo, nos mitos gregos do Odisseu, mas também nas mitos da Índia, aquela fase que a humanidade luta com os gigantes. O gigante, então, é símbolo do povo da Atlântida, né? Que éramos nós também. Agora nós estamos na outra fase, mas esta fase também um dia vai terminar. E vamos entrar na 6ª raça raiz, que é a raça raiz que tem mais idealismo, mais espiritualidade. Mas isso não isso leva milênios para devagar. Que idade você dá para, dentro dessa analogia que você fez com o crescimento, o nosso, né? Infância, adolescência,
velhice e tudo, onde você coloca a fase da humanidade atual? O que seria? Adolescência para fase adulta? Como é que você vê isso? Eu acho que acabou de passar a puberdade. Está lá para as 25, 24, 26. Tem muito tempo ainda, então, né? Muitas vezes, você vê isso no ser humano também, ele tem 25, 26, aí, de repente, ele se comporta como uma criança de 16. Isso que eu ia falar, exatamente. Mas, se você olha para séries como Mahatma Gandhi, o Nelson Mandela, o Martin Luther King, outros, talvez o mundo nem conhece, que já estão na classe superior, que já tem aquela mentalidade de idealismo. E tem os mestres de sabedoria que já está bem em frente, está na outra classe. Quer dizer, você pode comparar a humanidade com um pelotão de ciclistas. Tem alguns em frente que pegam mais vento também, mais duro. Aí tem o grande multidão. Aí atrás também tem umas pessoas. Participando da mesma corrida. Participando da mesma corrida. Mas aquele que está em frente, para eles é mais duro. São os idealistas. Eles já mostram o homem do futuro. Interessante, é isso. Agora, como é que você vê? Como é que você vê o que nós estamos vivendo hoje? O que diziam? O que diziam que eu não me recordo, porque as cartas dos Mahatmas são 2 livros que você lê hoje e lê daqui a uma semana, seu entendimento é totalmente diferente, né? Você cresceu consciencialmente, você tem outro entendimento, então eu acho que é um livro maravilhoso para se ler, né? O que os Mahatmas vaticinaram para o futuro da humanidade, para o Cine? Olha, eu acho que a mesma coisa que eu repeti agora, tem o curto prazo e o longo prazo. Você pode colocar a semente no chão, na terra, mas se você não dá água, demora muito mais para brotar do que Claro. Então, nós temos dentro de nós sementes do homem do futuro, entendeu? Mas não, se você dá água, se você dá atenção, é livre-arbítrio de você, ou de mim. Eu não posso forçar você de se evoluir. Blavatsky fala de peregrinação obrigatório, mas ela quer dizer com isso que você não pode deixar fase naquela grande evolução. Você não pode dizer por causa da graça de um Deus, ou porque o mestre te ajuda. Não, você tem que fazer você mesmo, você tem que andar. Eu não posso andar para você, você não pode andar para mim. Isto é claro. Mas, olha, se você falar dos mestres, eles estão, no fundo, a mentalidade já de uma outra ronda, porque está falando dos 7 raças raiz, na 4ª ronda, tem muitos detalhes difíceis, mas a ronda é grande fase da nossa evolução, pode dividir em 7 classes, 7 raças raiz, e nós estamos no 5ª raça raiz da 4ª ronda. E eu estou falando do 6ª raça raiz, que já é um paraíso em comparação com onde a gente está agora. Imagina então a 7ª raça raiz. Nossa. Imagina então a 5ª ronda. Que, afinal de contas, no fim da nossa
evolução como ser humano, porque um fim absoluto não vai ter, porque nós somos ilimitados, mas o fim da nossa evolução como humano, nós somos homem-deuses, nós somos divinidades, com capacidades que a gente nem pode imaginar agora, com uma consciência muito, muito ampla, muito mais divina do que o ser humano agora. Mas isto é milhões de anos, né? Mas relativamente perto, na sexta massa raiz, relativamente perto, a Terra muda, mas a mentalidade, a consciência muda, e até o corpo da gente vai mudar. Até o corpo vai mudar. Por exemplo, o veículo da intuição, o glândula anal, é que está aqui no nosso cérebro. Agora não está funcionando. Está conectando, eles dizem, com o terceiro olho, né? Com a veículo de intuição. Se tornará, no futuro, muito mais importante. Então, a maneira de a gente pensar, de agir, é além do intelecto, mas é intuitivamente. É com a gente sabe que uma coisa é verdadeira, a gente olha além das coisas materiais. Então, o medo da morte, né, não existe mais. O senso de separação que hoje em dia a personalidade, muita gente sente que está separado dos outros, acaba de existir, a gente sente mais a interconectividade. Até a carne dos nossos corpos mudará, fica mais etérica. Sutil, mais sutil. Então, tem muitas mudanças no futuro, mas a mudança física é por causa da mudança da mentalidade. Eu acho que um fator que atrapalha, a minha opinião, a opinião do Eustáquio, do Greco, que atrapalha muito é que os mestres, os instrutores, os que têm mais evidência, formadores de opinião, eles fomentam muita esperança. E eu acho que, nesse caso, quando você fomenta muita esperança, consequentemente, essa esperança não se realiza e aí você potencializa as decepções, né? Fala-se, você foi muito feliz hoje, foi muito bom, está gravado isso também, que você não estabeleceu prazo para essa mudança. Pelo contrário, você disse que é um processo de longo prazo. E as pessoas pensam com essa história de nova era, novo ciclo, novo tempo, que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, tudo se transformou. Nós estamos vivendo como anjinhos no paraíso, está tudo bem, não tem mais guerra, fraternidade e tudo. Então, como mudar essa... Como é que não se pode tirar a esperança, mas não se pode dar também excesso de esperança, né, Wagner? Olha, sabe aquela ideia que se encontra em movimento de nova era, né? É que, eu acho também em outros grupos espirituais, eles acham que vai ter um avatar, um Cristo, um instrutor que, como fórmula mágica, muda o mundo. Mas isso é impossível. É impossível, porque mesmo que eu coloco a humanidade de hoje em dia num paraíso, dentro de um mês vai ter guerra de novo. Se não muda a mentalidade. E a mentalidade é porque, em geral, a percepção do homem de hoje em dia não é a percepção verdadeira. A Blavatsky diz, tem 4 coisas que são relativamente fáceis de entender. Porque quando a gente está falando da Atlântida, daquela
evolução progressiva é realmente uma coisa muito difícil, tem que estudar. Mas 4 coisas, o povão, todo mundo pode entender, é reencarnação e karma. Se você resolve para si mesmo o enigma da morte, é muito importante. A solidariedade e o senso de unidade. São 4 leis, 4 doutrinas, pode dizer, que todo mundo pode entender até um certo nível. Quando, uns séculos atrás, nos países budistas, né, não tinha ladrão, não tinha roubo, ninguém tinha medo da morte. Eu não quero dizer que foi um país, né, no Tibete, ou no Nepal, naquela região lá, que foi um país ideal. Tem uns problemas também, mas todo mundo reconhecia aquela unidade, solidariedade, karma, reencarnação. Dizem que em Lhasa, no século XIX, ninguém roubava. Os soldados do Alexander o Grande, quando eles chegaram lá na Índia, onde tinha o budismo agora, né? Agora o budismo saiu da Índia, eles ficaram surpresos que as casas não tinham chaves, não tinham fechaduras. Entendeu? Então, o povo simples não eram sábios, mas eles reconheciam aquelas 4 leis, né? Mais ou menos. Provavelmente eu não estava lá, pelo menos que eu saiba, não estava lá, mas provavelmente também tinha alguns que não respeitavam tudo, pode ser, mas não como hoje no Brasil, na Europa, que você tem que ter. No Brasil tem que ter grades, tem que ter fechadura, senão eles roubam sua casa. Isso. Lamentável. Nós já tivemos. A gente tem recurso, tem muita coisa que é fantasia, tem muita coisa que é lenda, tem muita coisa que é mito, mas tem muitas coisas reais. Por exemplo, essa evolução que a gente tinha no passado, não muito distante, dentro do sempre, dentro do eterno, alguns anos, alguns milhares de anos não é nada. Então, nós já tivemos uma sociedade mais adiantada que a atual. Isso que a minha mente restrita não consegue conceber, que 1000 anos, 2000, 5000, 7000 anos depois, nós estejamos, mas nós estamos com consciência mais ampliada, mas nós estamos aqui vivendo isso aqui que a gente está vendo, né? Então, eu não consigo achar o elo entre a evolução que a gente tinha nesses tempos que a gente acabou de citar, que você acabou de citar, que pela nossa lógica humana, devíamos estar muito diferentes hoje, Wagner. Olha, mas às vezes, quando você sobe numa montanha, às vezes você tem que descer um pouquinho para subir de novo. Isso é verdade. Não, mas isso não para falar mal do cristianismo, mas no momento que... porque o Pitágoras fala também que tem épocas espiritual e tem épocas que são mais escuras, né? No momento, mais ou menos 100 anos antes do ano 0, nós entramos numa época que era mais escuro, né? Descendo para subir de novo. Então, no momento que nós perdemos a ideia de reencarnação e de karma, em vez disso, vem a ideia de perdão, que Deus podia perdoar os nossos pecados. Você não tem mais base para ética. Porque o ladrão, ele pensa, eu vou ser perdoado. Se um ladrão conhecia a lei de karma, ele nunca vai roubar porque ele sabe que tudo que ele rouba vai ser roubado dele. Ele não vai assassinar porque ele sabe que, etc. Então, são as cordas perdidas
na nossa cultura ocidental, que está voltando de novo. Aqui na Holanda, tem uns 40%, 50% da população que acredita em reencarnação. É a ideia de inferno e céu, paraíso, né? Depois da morte. Não, tem os velhos, as gerações mais velhos, mas os novos não acreditam mais. Agora, nos Estados Unidos é diferente. Quer dizer, a ideia de diabo dos anjos bons, de Deus, essas ideias. Quer dizer, nós estamos realmente, mas isso não vai de um dia para o outro, nós temos realmente descobrindo aquelas ideias antigas de como que é a vida, da reencarnação, da ciclicidade, karma, e também que o mais importante, talvez, que tudo vive, que nós estamos num universo vivo, que nós somos parte, um átomo de um organismo que vive, que não tem matéria morta, que o materialismo, né, a ciência materialista hoje em dia fala, então não dá esperança também, não, porque viver quando se morre tudo acaba. Então, nós estamos naquela transição de uma época, de uma era que era muito escuro, né, a Idade Média, para uma época que está mais iluminado. Mas isso não faz de um dia para o outro, isso leva séculos, talvez. Mas séculos na evolução humana são segundos, porque... Então isso, exatamente. Então, uma pensa que é daqui a pouco e fica... Fazer o quê? É inerente ao ser humano sonhar, né? É um direito. Você falou agora há pouco, é uma verdade, todo mundo, cada um dentro das suas crenças, está esperando um salvador. Alguém que vem para salvar, seja sua esperança, seja para levar para o paraíso, seja para isso, seja para aí. Cada um tem as suas promessas e as suas crenças. Você, particularmente, você acredita na vinda do Kalki Avatara, vamos dizer, tão difundido pelos hindus, né, pelos indianos? Seria um ser que viria não para comandar o planeta, comandar os seres, mas era sei lá se ele traria um novo tipo de consciência e dá para as pessoas assim, em vez de ficar na dependência. Como é que você vê a questão do Kalki Avatara? Olha, eu acho que realmente, mas isso não é só o Kalki Avatara, mas sempre o ser humano, a humanidade tem ajuda. Tem ajuda dos mestres, dos seres mais avançados que nós. Eles aparecem no momento certo, ciclicamente certo. Quer dizer, não assim à toa, não, mas depende do ciclo. Por exemplo, quando Blavatsky chegou no fim do século XIX, foi o começo de um grande ciclo, ciclo de Aquários, mas também um ciclo de 5.000 anos de Kali Yuga, é outro ciclo. Então, não foi à toa que ele chegou no momento certo. Sim. Sem dúvida, no futuro, também vai ter mensageiros da loja branca, né? Dos mestres que vão ensinar o homem. Mas, dependendo também da situação, da humanidade, depende dos ciclos, eles, sem dúvida, eu acho que eles aparecem, mas eles não podem mudar o ser humano. Penso assim também. Eles ensinam, porque o verdadeiro Salvador está dentro de você. Isso. É seu Cristo, você é um Cristo, mas seu Cristo, seu Buda, está dormindo, você tem que despertá-lo. Aí ele vai te salvar, né? Para assim dizer. Eu concordo plenamente com isso. Penso igual. Sabe que os salvadores, eles te ajudam
acordar o que está dentro de você. Isso, exatamente. São instrumentos, são gatilhos para você despertar o que você espera deles. O que você espera deles, você desperta em você. Então, aí, você não depende de ninguém, como você disse, para te orientar em tudo, porque você despertou o teu mestre, digamos assim. Pois é. Claro que eu posso inspirar você pode inspirar em mim, a gente pode ajudar. Sabe que Sócrates, ele falou que o verdadeiro professor é como parteira, como uma parteira, porque ele ajuda no nascimento do homem interior. Isso. Porque um parteiro não faz o neném já está na barriga da mãe. Então, ela ajuda com o nascimento. Então, um verdadeiro professor ajuda com o nascimento do homem interior, quer dizer, o homem de verdade, o homem com H másculo, um homem búdico, o Cristo dentro dele. E isso que qualquer professor faz, um salvador, claro, ele tem muito mais poder, muito mais sabedoria, mais influência, mas ele não pode crescer para mim ou para você, mas ele pode inspirar. Então, a gente não precisa esperar os salvadores para a gente pode inspirar um ao outro também. Eu acho que nós temos aqui, acho não, tenho certeza, a certeza minha, não posso provar, mas nós temos todas as ferramentas estão em nosso poder há muito tempo, todas as ferramentas, todo o conhecimento, toda a sabedoria de quem nos precedeu, deixaram todo esse legado para nós. E nós não estamos conseguindo aproveitar esse tesouro que nós temos. Então, nós procuramos exatamente onde não está o tesouro, sabe? Nós estamos procurando em lugar errado. E ele está aí disponível para a gente. Por isso que a gente não tem que esperar alguém, na minha opinião. Porque está tudo aqui já, tudo já foi passado, tudo está disponibilizado, e o ser humano ainda não aprendeu a fazer a prospecção disso. Concordo plenamente. Olha, no nosso curso Sabedoria Universal, sim, acho que lição 3, nós damos todos os princípios, os aspectos de consciência que está no homem. Aí nós damos exemplos, aí nós perguntamos aos estudantes, aos participantes do curso, você pode reconhecer esse aspectos inferiores, aspectos superiores. Você pode reconhecer na sua vida, dá um exemplo. No momento que eles reconhecem o aspecto búdico, né, o idealismo, o entendimento, o aspecto Atman, o aspecto de unidade dentro de si mesmo, eles podem dar exemplos. Aí eles percebem também a direção da evolução. Porque no momento que você sabe que está dentro de você, você pode tentar desenvolver aqueles aspectos. Isso, claro. Faz uma imagem de um ideal. Ok, tenta viver esse ideal na sua vida diária. Fazendo isto, pode até meditar naquele ideal. Fazendo isso, você está despertando, você está acordando, porque Buda significa uma pessoa acordado, né? Ele acordou naqueles níveis mais profundos, mais interiores. A gente está dormindo naqueles níveis ainda, mas nós podemos devagarzinho acordar, viver. Uma intuição, por exemplo, é uma ideia. Nossa, maravilhosa. Espiritual daquela. Só vem de vez em quando. Mas você pode se treinar, né? Isso, e tê-la frequentemente. Mas confiar na sua própria espiritualidade. Perfeito. E a partir do momento que você vai reconhecendo isso em você se entusiasma. Porque eu começo a perceber coisas que eu não percebia, eu começo a ter intuições que eu nunca tive, vamos dizer assim, e usando do meu discernimento eu vejo que elas têm lógica, né? Então, isso vai te dando
vai te dando confiança. Opa, estou no caminho certo, né? E a partir daí fica mais fácil, porque você confiando em você, você rompe as suas resistências àquelas coisas que você não acreditava, né? Então, por isso que eu digo, então, temos todos os instrumentos à nossa disposição, temos todos os ingredientes para cozinhar, para fazer uma comida deliciosa, né? E só temos que aprender a mexer com aquilo, né? Barret, me diz uma coisa agora, para a gente entrar na reta final. Vamos aproveitar esse tempo agora para me dê instruções dentro da sua larga vivência, dos seus estudos, da tua experiência pessoal, na doutrina teosófica que você, Blavatsky, tudo. Qual seria? Já falamos de uma forma geral. O que você diria para que a gente comece a fazer hoje, no meio de todos esses problemas que nós estamos enfrentando, a nível mundial, não a nível de Holanda, a nível de Brasil, nada, a nível mundial, né? Qual você acha que o papel que cada um, porque nós temos que fazer o papel unitário primeiro para poder depois reverberar no todo, né? Qual seria o comportamento para construirmos a humanidade do amanhã? Seja a mudança que você quer ver no mundo, seja essa mudança, se torna aquilo que você sabe bem no seu coração o que teria que ser. Quer dizer, faça um ideal do mundo onde todo mundo aceita a fraternidade. A fraternidade é um fato na natureza, um mundo onde todo mundo é compassivo, um mundo onde as pessoas ajudam um ao outro. Há diferenças de consciência, mas todo mundo ajuda um ao outro. Então, eu não posso fazer o seu ideal, mas você pode fazer o ideal. E vai formular para si mesmo esse ideal numa forma positiva, não negativa, não dizendo não há guerra, não há isto, não, positivo. Então, se você se concentra nesse ideal, depois você vai se perguntar o que é um homem, um ser humano que vive naquele mundo? Quais são as características dele? Bom, ele é compassivo. Então, eu não vou fazer para você, porque eu não posso fazer para você, mas você pode fazer para si mesmo. Então, se você se concentra naquele ideal, você vai se tornar esse ideal. Por exemplo, às vezes, faz pouco tempo eu falei para um amigo nosso lá da Angola, ele estava com dificuldade, ele pediu um conselho, eu falei, olha, se pergunta o que um mestre ia fazer na sua situação. Ele começou a rir. Ele falou, eu não sou um mestre. Eu falei, eu também não sou um mestre, mas você pode fazer uma imagem de um mestre, de um Buda. O que é um Buda, um Cristo, se você prefere cristianismo, o que um Cristo ia fazer na sua situação? Perfeito. Todo mundo pode fazer isso. Isso não quer dizer que você não pode fazer erros. Não, claro, você pode fazer erros, mas você aprende dos seus erros. Então, você se melhora, fica aperfeiçoando a sua conduta, seus pensamentos, entendeu? Mas isso dá... Você nunca segue ninguém. Você fica pensando por si mesmo. Você acorda em si as características que realmente você precisa para ser um ser humano idealista, espiritual. Isso quer dizer, a evolução vai mais rápido. No fundo, é um tipo de iniciação. Porque iniciação é evolução acelerada, né? Mais rápida. E tanto faz onde você está. Pode estar bem longe no caminho, já está começando, tanto faz, porque todo mundo pode fazer o ideal. Você acha que a época do segredinho acabou? O segredo, vamos dizer, guardar
Eu tenho conhecimento, vamos dizer, né? Você acha que eu devo compartilhá-lo ou você acha que eu devo guardá-lo para mim? Olha, eu acho que tem muito conhecimento que hoje em dia não seria bom para compartilhar com a humanidade em geral, porque a mentalidade ainda é egoísta. Imagina se não tivesse descoberto os segredos do átomo. Não. Isso não quer dizer que conhecimento em si é mau, claro que não, mas dependendo, por exemplo, se eu tivesse o poder de hipnotizar alguém e depois abusar daquele poder, o mundo seria pior ainda. Agora, como está escrito na Bíblia, procura primeiro o reino de Deus e o resto cai. Então, primeiro essa mentalidade. Com a mentalidade também os poderes também vão automaticamente, naturalmente chegar, mas de uma maneira natural e sem medo de abusar essas capacidades. Então, tem muita coisa que os mestres ainda não, eles falam nas cartas, ainda não podem compartilhar. Perfeito, eu compreendo perfeitamente aqui. Muita gente reclama no meu meio, que a gente vive no mesmo meio, né? De que, puxa, é muito segredinho, não se fala assim, não se fala assado, mas realmente você não pode entregar fósforo e pólvora na mão de crianças, né? Então, eu acho que tem coisas que ainda precisam ser guardadas e reveladas ao seu tempo, quando todo mundo estiver preparado. É isso? Ninguém precisa esperar. Se você tem a mentalidade justa, quer dizer, a mentalidade altruísta, automaticamente você vai conhecer os segredos do mundo. Então, não precisa esperar, mas tem que trabalhar em si mesmo, trabalhar na sua mente, na sua consciência. Não esperar nada dos outros. Isso. Então, nós estamos aqui quase, já estamos mais um ano, né? 2024 que está aí, e renovam-se as esperanças, né? Porque a gente fixa as nossas esperanças, que a gente falou aqui, em datas, né? Porque eu vou mudar nessa data, eu vou fazer isso nessa data, eu vou iniciar nessa data, porque a gente engana nós próprios, né? Porque a gente fica fazendo esse tipo de moeda. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui falando sobre um tema de interesse geral. Espero que o que a gente falou hoje aqui possa servir de entusiasmo, de gatilho, para que as pessoas comecem realmente a buscar tudo isso aí que foi falado, né? Em vez de esperar de fora, buscar dentro de si, se permitir intuir, treinar a intuição, treinar a respiração, treinar a quietude, como você disse, né? Fazer a sua parte, não esperar tudo de bandejinha, alguém entregar para você. Se alguém entregar para você e você não estiver preparado para receber, não vai adiantar absolutamente nada. É isso, Baranda? Concordo, plenamente. Então tá bom. Baranda, mais uma vez, meu muito obrigado por essa nossa... Um prazer, sempre um prazer falar com você. Tá bom? Até uma próxima oportunidade. Tá legal. Tchau. Tchau. É sempre bom conversar, né? São temas diferentes, são temas diferenciados. Isso é muito bom. São temas que nos fazem pensar, refletir, discordar. Não sei, isso é bom, isso é conhecimento, isso é buscar o conhecimento, isso é maravilhoso. Esse que é o tesão da vida, na minha opinião. Isso, buscar, descobrir, ir atrás, se permitir. É isso aí. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.